Em breve, o Deus Todo-Poderoso castigará as nações por seus pecados. Assim como veem que aquela nuvem já está prestes a se fechar, e aquela pequena abertura onde se vê o céu logo desaparecerá. Esse é um sinal do pouco tempo que ainda temos, antes que comece a tribulação e os juízos do Apocalipse. Quero contar neste vídeo visões e revelações impactantes que o Todo-Poderoso me deu. Às vezes com voz quase audível, outras com visões, algumas dormindo, outras acordado, onde me mostrou o que virá, me disse o pouco tempo que nos resta, me disse o que temos que fazer, a mensagem que temos que pregar. E ouvi a voz do Todo-Poderoso Filho de Deus, digo a verdade em Cristo e não minto, onde me deu mensagens para a Igreja de Jesus em toda a terra, em todas as nações. Ele me disse claramente que já vai ser o arrebatamento da Igreja, e que precisamos pregar o Evangelho e ganhar almas. Precisamos pregar arrependimento, perdão dos pecados por meio da fé em Jesus Cristo, a obediência ao Evangelho, uma vida santa, e seguir o cristianismo bíblico do livro de Atos, que é o verdadeiro cristianismo, pois há um falso cristianismo moderno. Quero sentar-me com calma para contar-te várias experiências que tive com Deus, porque colocou em mim um senso de iminência, onde me mostrou claramente, em frases curtas, mistérios que alguns já conseguiram resolver. Deus me deu a interpretação, mas outros ainda não, e estou na busca disso. Quero te contar como, muitas vezes, ao acordar, antes de o sol nascer, antes de ir trabalhar, coloco meu alarme para acordar bem cedo. E antes que meu alarme toque, no momento de abrir os olhos quando estou despertando, oro a Deus e Ele me diz frases como esta: ganhem almas, amada Igreja, porque não resta muito tempo. Você sabe quando o Todo-Poderoso fala, porque é uma voz de autoridade e poder. E quando o Todo-Poderoso fala, o Deus Onipotente, você sabe qual pessoa da Trindade está falando, porque Deus revela. Quando você escuta a voz divina, pode discernir se é o Deus Pai, Jesus Cristo ou o Espírito Santo que está se comunicando. Nesta ocasião senti que era Jesus quem estava falando, e ele disse: ganhem almas, amada Igreja, porque não resta muito tempo. E disse: o diabo vai atacar. Eu vi demônios em grupos vindo contra nós quando pregamos o Evangelho. Mas ele disse: repreendam-nos em meu nome, e esses demônios eram horríveis. Assim disse: repreendam-nos em meu nome. E esse sonho piorou. Fiquei chocado. Bem, eu digo sonho, mas não sei se foi um sonho ou uma visão, porque ao mesmo tempo em que ouvi sua voz, vi coisas, provavelmente foi um sonho. Visão noturna, como é chamada na Bíblia. Isso me impressionou porque Jesus, em seu tom de voz, me mostrou urgência. E essa urgência foi transmitida a mim. Os sonhos de Deus não são apenas voz e coisas que você vê, são também coisas que você sente. E ele me transmitiu esse senso de urgência. Não resta muito tempo. E nesses dias, eu senti que realmente não há muito tempo. Logo começará o castigo das nações. Em outro momento, em outro dia, antes de acordar, o mesmo padrão das vezes anteriores, antes de acordar, ouvi a voz de Deus. Mas agora eu sentia que era o Pai Celestial. Ele me disse: esteja firme, diz o Criador. As horas decisivas estão chegando. Então ele me disse. Senti que era o Pai Celestial. Permaneçam firmes, mas com uma voz de comando, com uma voz de autoridade e com uma voz de poder. Permaneçam firmes, diz o Criador. Horas decisivas estão chegando? Sei que há uma mensagem oculta naquela voz que me disse. Sei que tenho que contar o número de palavras, o número de letras, há mensagens, mas além disso, o significado delas. E sei que grandes enganos estão chegando à humanidade para preparar a entrada do anticristo. Enganos na saúde, enganos na tecnologia, inteligência artificial. Mas sei que um dos maiores enganos que está por vir é a invasão extraterrestre. Invasão extraterrestre de discos voadores de seres de outro mundo que são. Seres de outros mundos que são anjos caídos, que são demônios, que logo farão contato com a humanidade. Estou vendo notícias extremamente alarmantes em que universidades nos Estados Unidos, as mais prestigiadas, e também na Inglaterra, estão aceitando que um dia farão um contato extraterrestre, que até mesmo os governos já estão em contato com a humanidade, e isso os está preparando para fazer contato. Já temos o contato e isso está preparando a humanidade, e isso está saindo em revistas internacionais.
Eles estão realmente preparando a humanidade e eu sei que está chegando essa grande farsa mundial de discos voadores aparecendo em todas as cidades do mundo ao mesmo tempo, supostos contatos alienígenas com os governos do mundo, aparecendo seus rostos horríveis, acinzentados, pálidos, longos, pretos, com olhos de morto. Em telefones celulares, em pessoas de todo o mundo, onde na verdade até mesmo os eleitos tentarão fazê-los tropeçar e duvidar do Evangelho de Jesus, duvidar da verdade. Eu lhe digo, haverá um futuro fictício, é claro, contato extraterrestre com a humanidade, é claro que eles são anjos caídos, são demônios, e nós os avisamos antes que isso aconteça porque será um mega engano chocante e atroz. E não é só por isso que sinto que Deus está nos mostrando para permanecermos firmes, diz o Criador, porque horas decisivas estão chegando. Mas também, nós vimos quando começou a praga mundial, como o mundo te obrigou a seguir certas normas médicas. E se não seguisse, o mundo ficava contra você. Também olha as tentações sexuais, depravadas. O mundo está enfrentando grande pressão atualmente, para que você também aceite a sodomia, para que você também esteja a favor da sodomia. As tentações dos tempos finais são enormes, por isso temos que vestir a armadura de Deus e estar firmes contra as ciladas do diabo, para que no dia mau possamos estar firmes em Jesus, enraizados nele. Porque nos tempos finais vêm grandes tentações, impressionantes. Nossa comunhão com Jesus, com o Pai, Filho e Espírito Santo para estar firmes e não cair. É realmente impressionante o que Deus me mostrou. Em outro dia, antes de ir trabalhar, antes de abrir os olhos, não sei que horas eram, 5:30 da manhã, 6, por essa faixa de horas. A Bíblia diz que busquemos a Deus de madrugada. Diz a Escritura em muitas partes que temos que buscá-lo de madrugada. Em Salmos diz, de madrugada te buscarei antes do nascer do sol. E Deus falou comigo, e ouvi a voz do Todo-Poderoso. Também senti que era o Pai Celestial, e ele me disse, são poucos os que se salvam. Seja você um deles. E senti no meu interior um chamado forte de Deus para cuidar da nossa salvação com temor e tremor. Porque Deus produz em nós tanto o querer quanto o fazer por sua boa vontade. Mas que realmente temos que ter como prioridade o cuidado da nossa salvação e da salvação da nossa família neste tempo final, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos que nos rodeiam, orando, vigiando, exortando-os a não pecarem, que cuidem dos seus olhos, da sua boca, da sua mente, do seu coração, para que Deus nos encontre irrepreensíveis em santidade na sua vinda, quando soar a trombeta, cheios de frutos de justiça, que são por meio de Jesus Cristo, cheios de frutos do Espírito, irrepreensíveis e simples nesta geração perversa, adúltera e pecadora, cheia de maldade, como filhos de Deus sem mancha, para que consigamos ser merecedores de nos livrarmos dos eventos futuros na tribulação e sermos arrebatados antecipadamente. E vou te contar uma última e grande visão que eu vi, onde Deus me mostrou que vem o castigo às nações, sem precedentes, não haverá um só centímetro quadrado em toda a terra que não seja açoitado pela ira de Deus em... Eu vi o seguinte, eu estava em uma grande praia, neste momento por volta do meio-dia de amanhã, mas naquela praia, eu estava olhando para o mar à minha frente. A areia estava atrás de mim, eram 6 horas da tarde, 7 horas da noite, estava escurecendo e o céu parecia vermelho. E aconteceu que na praia ao meu lado esquerdo, vi um anjo gigantesco, mas imenso, não sei se era um anjo ou se era Deus, não sei. Mas senti que era um anjo, mas provavelmente era Deus. Era enorme, acho que tinha cerca de 400 metros de altura, ou talvez mais, e tinha um pé na areia da terra e um pé no mar. E este anjo, acho que um estava no mar e outro na terra porque estava de frente para mim. Eu estava neste local e ele estava presente também, porém ele possuía um tamanho consideravelmente grande, semelhante à extensão do meu braço. E eu era pequeno ao lado dele, e ele estava virado para mim. Então, sua perna, seu pé direito estava na terra e seu pé esquerdo estava no mar.
E o mar na Bíblia significa multidão de nações, povos e línguas. Em Apocalipse 17 e 18, você pode confirmar isso. Vi que ele tinha uma vestimenta majestosa, branca e limpa até os tornozelos. E tinha um cinto de grande beleza, um cinto que lhe envolvia a cintura. Acho que era de ouro, mas era muito, muito bonito. A Bíblia diz que Deus se cinge de fidelidade e de justiça. O cinturão de Deus é a fidelidade e a justiça. E ele tinha um cinturão muito, muito marcante como aquele. Havia algo de espiritual naquele cinturão, pois ele me atraiu para olhar para ele. E eu vi que sua mão esquerda estava estendida e era gigantesca. Na mão esquerda ele tinha uma taça enorme cheia da ira de Deus, mas ele vê uma taça gigante, mas enorme, 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 e essa taça estava cheia de sua ira, e o mar tinha ondulações e o sol do entardecer irradiava sua luz vermelha e laranja na água, e as ondulações se moviam muito rapidamente e a água se movia muito rapidamente. E luz vermelho alaranjada sobre a água e as ondas se moviam muito rapidamente. E com sua enorme taça na mão esquerda, ele estava prestes a derramá-la sobre as nações. Sua ira. Senti o imenso poder que aquele anjo tinha. Não sei se aquele anjo era Deus ou se era um anjo. Ou era um anjo, mas vi que ele estava prestes a derramar o cálice de sua ira sobre todas as nações da terra. E Deus tem me mostrado: diga à minha igreja para permanecer firme, diga-lhes para pregar o Evangelho, para se arrependerem, para se santificarem, diga-lhes para lerem a Bíblia, para fazerem discípulos e ganharem almas. Diga-lhes que o castigo das nações está prestes a começar. Diga-lhes que o tempo está quase acabando, que se apressem em proclamar a mensagem do Evangelho, que conquistem suas famílias para Jesus. Essas coisas que estou proclamando acontecerão nesta geração. Não virão daqui a 100 anos, não, virão nesta geração. Você está pronto? Você está fazendo a vontade do Pai? Jesus está voltando e todas as profecias que estão nas Escrituras, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, serão cumpridas. Deus quer que sejamos irrepreensíveis em santidade. Deus quer que busquemos seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Deus quer que abramos a boca para sermos discípulos. Foi isso que eu vi. A humanidade nunca viu o que Deus vai fazer, nunca. Ele também me deixou ver tudo, mas haverá mega reavivamento mundial que virá antes do arrebatamento da igreja. E é minha responsabilidade abrir minha boca e contar ao mundo o que ouvi do Todo-Poderoso no lugar secreto. Pois a Escritura diz, e Jesus ensinou, que o que vocês ouvem em seus ouvidos, gritem-no dos telhados. O tempo do castigo das nações já chegou. O reino de Deus é anunciado. E muitos estão se esforçando para entrar nele. O anticristo já está vivo. Ele já é um adulto. Agora a pergunta é: você está pronto para o céu? Preencha-se com o Espírito Santo. Leia a Bíblia todos os dias, leia pelo menos 4 capítulos da Bíblia por dia. Uma leitura matinal do Antigo e Novo Testamento cada. E um do Novo Testamento, e um do Antigo Testamento à noite. Ore pelo menos 1 hora por dia com o rosto no chão, clamando, buscando o Deus do céu. E você será cheio de poder para vencer os pecados, conquistar sua família para Jesus, para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Fim dos tempos, meus irmãos. E, o que eu disse no começo do vídeo, repito. Já quase não temos tempo, não nos resta muito tempo. Em breve, Deus castigará as nações por seus pecados.